Bom dia, pessoal. Acho que a primeira coisa, agradecer vocês estarem aqui. A gente sabe que todo mundo que está aqui está com a agenda corrida. A gente sabe que a área de tecnologia, principalmente, a gente está sempre em correria, sempre com a agenda lotada. Então, obrigado pelo tempinho de estarem aqui com a gente. E é uma grande alegria estar aqui com tantos talentos da nossa região, né? Então, a gente sai muito para ir para São Paulo, para outros lugares, para fazer evento. E a gente vem vendo, né, a região se movimentando mais e trazendo eventos de tecnologia. E um dos nossos objetivos aqui era reunir o pessoal de tecnologia também, da região, aqui de Bauru, para a gente poder trocar um pouco mais de experiência, fazer novas conexões e falar um pouquinho de transformação digital, que é um tema que vem surgindo e em ritmo bem acelerado, né? Qual que é a ideia, então, do que a gente falar aqui hoje, nesse momento, né? O que é o high-tech, high-touch, o que é a importância dele? A transformação digital e como ela tem impactado os times de tecnologia. Qual é o novo perfil para o gestor desses times de tecnologia, né? Então, se isso impacta os nossos times, também impacta a gestão desses times, um pouquinho desse perfil. Esse surto recente de inteligência artificial que nós tivemos, que vem impulsionando a transformação digital também. Falar um pouquinho na prática também, então a gente passa um pouco na teoria, mas mostrar um case prático sobre o uso de inteligência artificial aqui dentro da Scaffold, de como que a gente lidou com todos esses momentos, e como que a gente acompanha a velocidade da transformação digital que a gente tem vivido hoje. Tá? O high-tech, ele se refere muito às tecnologias que são mais modernas, que são as tecnologias mais avançadas, né? Que a gente tem disponível hoje. Tudo aquilo que é disruptivo, tudo aquilo que a gente tem de tecnologia emergente. São aquelas tecnologias que causam um efeito uau, isso é o futuro, né? Que você olha para ela e fica espantado. Empresas que são consideradas high-tech, elas sempre estão um passo à frente, elas acreditam de fato no futuro. Né? Muitas vezes é difícil a gente, olhando para as tecnologias atuais, imaginar todo o potencial dela. Então, empresas consideradas high-tech, elas estão sempre acreditando no potencial dessas tecnologias, tentando implementar, tentando testar elas. E claro, buscando soluções mais eficientes. Né? Então, o high-tech é quando a gente fala da tecnologia quando ela está no próximo nível. Acho que talvez seja uma boa definição. E o high-touch, que é uma abordagem mais centrada no próprio ser humano, na experiência customizada, a experiência personalizada para a pessoa. Né? Então, o high-touch, em vez de focar só na tecnologia, ele trata de entender um pouco mais quais são as necessidades humanas, pensando um pouco mais em conexões reais, a empatia, a criar experiências, de fato, para as pessoas, experiências significativas para pessoas e empresas. Né? Empresas consideradas high-touch, elas valorizam o relacionamento com os seus clientes. Elas colocam as pessoas no centro das decisões estratégicas de negócio. É onde a tecnologia ela encontra o coração humano, onde a gente começa a gerar confiança. Né? Toda vez que a gente tem mais relação humana, toda vez que a gente tem essa conectividade, a gente consegue gerar mais confiança também. E aí um pouco das características, né, entre elas. Então, olhando de uma maneira bem simples, a gente pode pensar em características que definem o high-tech e o high-touch. Então, high-tech a gente está falando um pouco mais sobre inovação, disponibilidade, agilidade, escalabilidade, personalização, tudo mais focado em sistemas, né, tecnologia de fato. E o high-touch a gente está falando mais sobre questões de empatia, relacionamento, comunicação autêntica, atenção aos detalhes, interatividade individualizada, a gente está falando mais dessas conexões. Eu acho que uma boa forma de resumir o que é o high-tech e high-touch, né, de uma descrição bem curta, o high-tech nos mostra o que é possível. O high-touch nos lembra o porquê vale a pena. E o que a gente sempre busca é o equilíbrio entre elas. Né? O equilíbrio ele permite que, mesmo com tanta inovação, com tanta automação, robôs, né, atendimentos automatizados e tudo mais, a gente não deixa de lado um fator que é essencial para que a gente dê o próximo passo, que é a humanidade, que são os relacionamentos, são de fato as conexões com as pessoas. Isso faz a gente lembrar o porquê que a gente está aqui fazendo algo com tecnologia, por que a gente está criando sistemas, por que a gente está pensando em soluções digitais. Sempre para gerar uma experiência para outra pessoa. O cenário atual nosso, né, de transformação digital, ele está caracterizado por uma evolução muito rápida que vem acontecendo.
com tecnologias emergentes que continuamente estão moldando o limite do possível, até onde a gente consegue ir. Então, essas tecnologias que vêm surgindo, elas vêm gerando novos insights, elas vêm cada vez mais expandindo o limite das possibilidades que a gente tem para lidar com as nossas empresas. E isso acaba gerando, ou pode gerar, uma alteração fundamental na forma como os times de tecnologia eles operam dentro das empresas ou como eles são percebidos dentro das empresas. Em algumas empresas isso já vem acontecendo, mas existe um potencial de que todas as empresas passem por essa transformação. Então, o time de tecnologia acaba sendo cada vez mais estratégico. Uma forma da gente olhar para isso é que a transformação digital ela já não é mais uma opção hoje, ela é uma necessidade. Empresas que desejam se manter competitivas, né, minimizar os riscos dos seus negócios e conseguir aproveitar oportunidades relacionadas a avanços tecnológicos, elas precisam estar atentas ao seu processo de transformação digital. E, consequentemente, isso acaba tendo um impacto muito grande nos times de tecnologia. É difícil evitar que isso aconteça. E como que isso impacta assim, na prática, então, esses times? Há um tempo atrás, e nem é tanto tempo assim, 10, 15 anos, né, quando a gente fala de tecnologia, é muito recente ainda, né? Mas há 10, 15 anos atrás, os times técnicos eles eram vistos mais com função de suporte, de sustentação de sistemas, né? Como que eu consigo manter o meu sistema funcionando, se ele está bacana, arquitetura, enfim, questões mais técnicas, né? Questões que trabalham mais dentro do back-office das empresas, né? Os times ficavam um pouco mais escondidos ali, mais fechadinhos, tentavam ser blindados, a gente estava olhando muito para sistema, muito para arquitetura. E hoje, com essa transformação que vai acontecendo, esses times vêm sendo impulsionados para a linha de frente dos negócios. Eles vêm atuando mais como protagonistas nas questões de mudança, na inovação e como o negócio usa a tecnologia para alcançar resultados. E aí, consequentemente, o time, ele sofrendo alterações, a forma como os times lidam com a tecnologia, a forma como o time é percebido pela empresa, faz com que os gestores também precisem de novas habilidades. O papel do time vem mudando, novos desafios vêm surgindo e novas habilidades são necessárias para a gente conseguir gerir esses times e olhar o próximo passo. Então, a gente precisa acabar se mantendo muito mais preparado para lidar com essa transição. E, de novo, em alguns lugares, talvez isso já venha acontecendo, em alguns lugares, potencialmente, isso vai acontecer, mas entendo que é uma realidade hoje dentro desse processo todo de transformação digital. E quais são, então, essas habilidades novas, né? O que o gestor de tecnologia ele precisa estar atento para desenvolver e ele precisa estar exercendo dentro do seu dia a dia? Visão estratégica de negócio. Então, ter a informação real de qual é o negócio da nossa empresa, qual é o nosso propósito como empresa. Não adianta mais a gente estar olhando só para o sistema, só para a sustentação, o software que está atendendo os nossos times. Mas, de fato, qual é o propósito da nossa empresa? Qual é a visão estratégica do nosso negócio? Isso aqui é fundamental pensando em entender quais são as oportunidades que a gente tem dentro do mercado que a nossa empresa atua, mas também entender quais são os riscos que o mercado, que o avanço tecnológico pode oferecer para a nossa empresa. Como que a gente consegue lidar com essas informações, ter essas informações e conseguir montar estratégias, né, para lidar com esse cenário. Uma outra habilidade são as questões interpessoais. Então, a tecnologia ela faz cada vez mais parte de todos os aspectos do negócio e com isso os líderes eles precisam ter boas habilidades de comunicação. A interação com todos os departamentos ela se torna essencial. É muito difícil imaginar hoje uma empresa com um time de tecnologia que não interage com os outros departamentos, porque a tecnologia ela vem trazendo um papel fundamental para os negócios. Então, as pessoas elas precisam estar mais conectadas de fato. E parte do papel, quando a gente fala de comunicação e do papel dos líderes de tecnologia, muitas vezes é traduzir as complexidades técnicas em, de fato, benefícios para o negócio de forma que ela seja compreendida por pessoas que, às vezes, não estão tão ligadas à área de tecnologia ou que não conheçam tanto as ferramentas, métodos e tudo mais. Então, parte do nosso papel é trazer essa tradução. O que está acontecendo de fato de tecnologia e como isso impacta o nosso negócio, como isso se torna benefício para o nosso negócio. Uma outra habilidade é as questões de liderança adaptativa. Então,
A gente vem evoluindo e vem mudando os times de tecnologia numa velocidade muito rápida. E, consequentemente, o líder precisa estar preparado para isso. Então, a adaptabilidade, a flexibilidade, ela precisa estar no DNA dessas pessoas. A gente precisa, a todo momento, mudar formas de pensar, mudar formas de agir, eventualmente mudar sistemas, mudar processos. Então, o quanto a gente, às vezes, está apegado a um sistema que a gente usa, pelo simples fato de que a gente já conhece o sistema há bastante tempo, mas que possam ter outros surgindo no mercado, outras metodologias, outros processos mais otimizados que possam ajudar a gente. Qual é o nosso potencial hoje de adaptação ou de talvez desapegar das coisas que a gente já conhece para poder dar o próximo passo, para poder evoluir as nossas empresas, né? Então, essa adaptabilidade, um pouco de flexibilidade também. O foco no cliente. E quando eu coloco o cliente aqui, cliente interno e cliente externo. São os dois, não tem como diferenciar isso, mas o líder de tecnologia ele precisa compreender profundamente qual que é o negócio do nosso cliente. Então, quando a gente vai para o nosso cliente como uma solução ou como um parceiro para a transformação digital, o que a gente de fato precisa entregar para que o nosso serviço, o nosso produto, ele de fato agregue valor na estratégia de negócio do nosso cliente. Então, não basta a gente conhecer só a estratégia do nosso negócio, mas entender como o nosso negócio, a nossa empresa tem sido utilizada pelos clientes que a gente atende. Isso aqui é fundamental para a gente conseguir fazer direcionamento de produto, entender de fato como que a gente entrega valor real para os clientes. Visão estratégica para a inovação. Aqui basicamente, a gente está falando sobre a busca de novas tecnologias, o quanto a gente está antenado no mercado de avanço tecnológico. Buscar tecnologias, conhecer aquelas que trazem risco para o nosso negócio. Então, por exemplo, um pouco mais recente, que não é tão recente, mas o Uber, como isso pode ter impactado a questão de táxi, como isso mudou o mercado de transporte, né? Então, o que são as tecnologias que podem impactar o nosso negócio? Seja olhando com uma visão de risco, seja olhando com uma visão de oportunidade de crescimento, oportunidade de inovação. Como que a gente está antenado a essas tecnologias que vêm surgindo? A gente está gastando um tempo para olhar para elas, para estudar o que vem surgindo por aí. E a colaboração interdepartamental também, aliada àquelas questões de comunicação, né, a habilidade da comunicação, mas a colaboração interdepartamental. Trabalhar em conjunto, o papel do time de tecnologia ele tem sido cada vez mais forte no apoio à empresa. Então, atuar com os outros líderes de departamentos com o foco de buscar objetivos em comum. Muitos dos processos, muito da transformação digital envolve o nosso apoio com tecnologia para que outros departamentos também consigam evoluir os seus processos, otimizar os seus processos. Eficiência e eficácia, né? Então, o nosso papel também é lidar com os outros departamentos e apoiar eles nesse processo de transformação digital. Internamente. Isso aqui a gente está falando bastante do cliente interno, né? E ética e governança digital. A gente está num cenário onde cada dia mais dados são gerados de maneira massiva. A gente basicamente perdeu o controle da geração de dados, né, do potencial de criação de dados que a gente tem hoje. E quando a gente tem mais dados, a gente precisa ter mais cuidados com segurança. A gente tem ouvido falar muito de LGPD, GDPR já, ISO, algumas empresas precisam trabalhar com isso. Então, a segurança ela é essencial hoje. É difícil imaginar um time de tecnologia que não está olhando para a segurança de alguma forma. A ética, né, o compromisso em lidar com a segurança, ele precisa ser constante dentro do líder. Ele precisa sempre deixar isso no foco do time dele. Eu acho que uma boa descrição para esse novo papel do líder, né, essas novas habilidades talvez que ele tenha que ter. O líder de tecnologia moderna ele não é apenas um especialista em sistemas, mas agora ele é um estrategista, ele é um comunicador. Ele faz a ponte entre a inovação tecnológica e os objetivos de negócio. E aí, quando a gente está falando aqui de transformação digital e como isso impacta os times, a gente poderia estar falando de vários pilares da transformação digital. Acho que existem várias vertentes que a gente poderia explorar para falar de transformação digital. Mas é muito difícil hoje a gente falar de transformação digital e simplesmente ignorar a inteligência artificial. É um boom recente, é algo que vem mudando como as empresas estão olhando para os seus serviços, para os seus processos.
Então, a ideia aqui é olhar um pouquinho para a transformação digital mais dentro do pilar de inteligência artificial. Tá? E quando a gente fala em inteligência artificial, coloquei ali, passado, presente ou futuro. Né? Então, desde a década de 1950, inteligência artificial ela já é um conceito e uma área de pesquisa. Então, desde 1950, a gente já vem falando de inteligência artificial. Na prática, não é novidade nenhuma, então. Né? A inteligência artificial já está há bastante tempo. Agora, por que nos últimos anos houve um boom, principalmente por conta dos modelos de linguagem profunda, né, como o ChatGPT, que a gente viu bastante nos noticiários, mas se desde 1950 isso vem sendo falado, vem sendo discutido, vem sendo estudado, por que agora, nesses últimos anos, a gente teve esse surto de inteligência artificial? E aí eu listei aqui algumas possíveis causas, né, um pouco do que fez com que a inteligência artificial estourasse nesses últimos anos. Avanços tecnológicos. Então, a gente tem tido, né, acesso a mais capacidade computacional com GPUs, com TPUs, que permitem treinar os modelos de IA mais complexos em larga escala. Os avanços tecnológicos, definitivamente, eles ajudam, né, a potencializar novas oportunidades de tecnologia, novas tecnologias que surgem. Big Data. A quantidade de dados e principalmente a organização desses dados, a forma como a gente consegue interpretar esses dados, ela permite o treinamento de algoritmos em conjunto de dados cada vez maiores. Isso aumenta o nosso potencial de uso dele em aplicações, funcionalidades, e principalmente quando a gente fala de inteligência artificial. Os modelos de aprendizagem profunda. Então, conceitos como transfer learning, né, que pré-treina um modelo com uma grande quantidade de dados e depois refina ele para tarefas específicas. A gente viu muito disso no próprio ChatGPT. Né? O ChatGPT foi treinado com uma massa de dados gigantesca até 2021 e agora ele consegue realizar algumas tarefas bem específicas. Isso é um exemplo, né, que a gente teve acesso de uma forma facilitada, mas existem tantas outras ferramentas que se beneficiam, né, disso. Investimento em pesquisa. A gente tem visto muitas ferramentas surgindo e o reconhecimento do potencial que elas podem ter para as empresas e para mudar o negócio das empresas fez com que um investimento maior fosse feito, tanto do setor privado quanto do setor público. Mais investimento, mais pesquisa, mais testes, mais inovação, e a gente consegue avançar um pouco mais. Isso vai aumentando o nosso contato, né, com essas tecnologias. E a democratização da inteligência artificial. Quando a gente pensa em... Desculpa. As aplicações práticas e a visibilidade. A adoção de ferramentas como, por exemplo, o Midjourney, o próprio ChatGPT, o Adobe Firefly, que vem surgindo agora também com a parte de imagens e vídeos e fontes e coisas assim. Ou o próprio ChatGPT, chatbots, né, que vem surgindo. Essas aplicações práticas, elas mexem com o imaginário das pessoas que estão utilizando ela. A gente começa a pensar um pouco mais, se eu consigo manipular essa imagem hoje, eu consigo manipular um áudio, eu consigo criar um áudio, uma tradução simultânea com o uso de inteligência artificial, o que mais eu vou conseguir fazer? E às vezes é até difícil imaginar o potencial que ela tem no futuro. Né? A gente está conseguindo hoje testar de forma prática algumas delas, porque alguém lá atrás imaginou o potencial delas no futuro, e hoje a gente está testando, mas o que mais vem pela frente? Né? E aí, consequentemente, a democratização da inteligência artificial. Então, algumas ferramentas que foram disponibilizadas, como o TensorFlow, o PyTorch, que são softwares de código aberto que são usados para computação numérica e aprendizagem de máquinas, eles permitem que a gente explore um pouco mais o uso de dados, o uso da inteligência artificial. E modelos pré-treinados eles foram disponibilizados de maneira gratuita, com o ChatGPT, né, que é mantido pela OpenAI. E aí isso traz uma escala gigantesca para a quantidade de pessoas que têm acesso a usar uma inteligência artificial, que conseguem, então, testar na prática o que uma inteligência artificial é capaz de fazer. E aí, consequentemente, isso vai para as grandes mídias, vai para a Jornal Nacional, vai para... Enfim, a gente tem isso circulando de forma massiva e com acesso à população.
e mais pessoas cada vez mais interessadas e testando, e a gente tem esse surto de inteligência artificial na prática. E aí isso acaba gerando 2 tipos de reações nas pessoas, né? Medo e euforia. E aqui tem um cuidado muito grande que a gente precisa tomar para buscar o equilíbrio entre essas 2 coisas, né? Então a gente tem as pessoas, eu vou fazer tudo agora com o ChatGPT. Eu não vou fazer mais nada sozinho, tudo agora com inteligência artificial, nunca mais vou editar uma imagem na minha vida. E nem sempre é assim, né? E o medo. Eu não vou nem criar uma conta aqui. Esse negócio de OpenAI, tô fora. Não sei o que eles vão fazer com os meus dados, não sei para onde isso está indo. Então, qual é o equilíbrio entre esses 2 cenários, né? E aí, acho que uma forma de descrever esse momento, né, a gente acaba oscilando, né, com essa ascensão da IA, a gente acaba oscilando entre momentos onde a gente imagina um futuro sem limites, né, com tantas possibilidades, ou o temor de um futuro onde a nossa relevância é questionada. O que será que eu vou fazer? A hora que essa inteligência artificial estiver fazendo tudo o que eu faço, qual que vai ser o meu papel nisso aqui? Isso gera medo nas pessoas. Às vezes, quem tem um pouco mais de contato com tecnologia acaba entendendo um pouco mais de como isso pode ser usado, mas, na prática, gera muitos questionamentos e a gente precisa cuidar deles. Então, qual que é o nosso papel quando a gente pensa nessas 2 reações, euforia e medo? Como que a gente consegue apoiar as pessoas a não terem essa euforia elevada, mas, ao mesmo tempo, também evitar esse medo ao ponto de bloquear o avanço tecnológico, o medo ao ponto da gente não inovar dentro das nossas empresas. E aí eu coloquei aqui 3 ações que eu entendo que são importantes que a gente faça como líderes em tecnologia ou os próprios times de tecnologia. Fomentar o uso. Então, falar, ensinar sobre... No caso aqui a gente está falando de inteligência artificial, mas isso aqui se aplica a qualquer tecnologia que surja, né? Qualquer coisa que seja disruptiva, principalmente. Falar e ensinar sobre essas tecnologias, mapear quais são as oportunidades para os nossos negócios, criar projetos piloto. Né? A gente, às vezes, é muito visual, a gente quer ver algo na prática, né? Quer sentir como que aquilo funciona, quer clicar e ver o que vai acontecer se eu apertar esse botão. Trazendo as novidades e incentivando a inovação. Então, alguém tem que estar olhando para fora, entendendo o que está acontecendo nesse mercado tão acelerado de tecnologia e trazer isso para as empresas, criando, errando e aprendendo em conjunto. Assim, a gente está falando de tecnologia e quando a gente fala de transformação digital, principalmente, está falando de tecnologia high-tech, quando a gente está falando das tecnologias que estão surgindo, principalmente, a gente está falando de lidar com coisas que a gente não tem experiência. A gente vai errar. Acho que talvez essa seja uma das únicas certezas que a gente tem. A gente vai errar enquanto a gente testa essas tecnologias. Então, criar, não ter medo de criar, errar, mas principalmente aprender com esses erros. Errar por errar também não adianta, mas aprender com esses erros. Mas entender que, de fato, a gente vai errar. Faz parte do processo. Tá? Controlar a euforia. Então, como que a gente controla a euforia das pessoas? Como que a gente consegue lidar um pouco mais com esse sentimento? Definindo metas e objetivos claros para o uso de tecnologia, tendo uma comunicação clara sobre quais são os benefícios, quais são as limitações de alguma tecnologia, ter atitudes cautelosas, então, não tentar criar algo gigantesco de uma vez, principalmente quando a gente está falando de algo que a gente desconhece. Né? Então, comece com uma coisa pequena, avalia, ajusta e expanda. E assim a gente vai fazendo um crescimento saudável, né? Principalmente com relação a algo que a gente talvez não tenha tanto conhecimento. E ter clareza sobre os riscos e as oportunidades para os negócios. E reduzir os medos. Falar sobre ética aplicada à inteligência artificial. Então, uma das primeiras coisas que surge é se eu criar um texto no ChatGPT, de quem que é a autoria dele? Tem muita coisa que está surgindo que a gente vai descobrir com o passar do tempo como que isso vai ser usado na prática. Né? Então, vamos falar sobre ética aplicada à inteligência artificial. Vamos colher feedback das pessoas que estão usando ferramentas de inteligência artificial, o que elas estão achando, como elas estão se sentindo, experiência que está sendo gerada. Criar demonstrações práticas, de novo, né?
Então, as pessoas são apegadas a estímulos visuais, elas querem testar, elas querem apertar o botão e ver o que vai acontecer. Então, vamos criar demonstrações práticas para cativar as pessoas e falar um pouco sobre as mudanças e as oportunidades que podem surgir para o nosso negócio, sejam riscos ou oportunidades, né? Aqui tem uma descrição breve de que a verdadeira magia da IA ela não reside apenas na existência, mas sim nas histórias humanas de triunfos, tropeços e descobertas que ela inspira. Só a existência de uma tecnologia não faz ela ir para os livros de história. Se o computador tivesse simplesmente existido, mas não gerasse experiência, não gerasse tropeços, triunfos, descobertas e, de fato, pessoas usando as tecnologias, a simples existência dela não muda nada. Então, o apego da tecnologia aos estímulos das pessoas. A gente sempre está criando soluções e usando a tecnologia para fazer algo para alguém, para gerar resultado para alguém, para otimizar um processo. Então, acho que esse lembrete de que só por existir não é isso que impacta o futuro. E um exemplo disso, a gente está aqui hoje. Parte do que a gente está falando aqui, a gente podia estar olhando num chat GPT, podia estar indo num buscador, enfim. Mas a gente acaba indo buscar eventos e buscar conexões, conversas, experiências. A gente busca essa troca. Por quê? O avanço da tecnologia ele precisa acontecer mediante a experiência que a gente gera nas pessoas. E as experiências que eu tenho com a tecnologia são diferentes da de cada um que está aqui nessa sala. E a gente trocar essas experiências acelera muito o nosso processo de entendimento de quais são as oportunidades e riscos para os nossos negócios. Mas beleza, a gente falou bastante de teoria. Até que a gente está falando bastante de high-tech, high-touch, transformação digital, inteligência artificial, mas... E na prática? Como então que a gente coloca um pouco disso na prática? Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de algo que nós fizemos esse ano aqui na Scaffold para tentar trazer tudo isso que eu passei bem superficialmente aqui de conceitos, como que a gente tentou colocar isso na prática da empresa, dentro da cultura da empresa também, e como que a gente tem tentado aplicar tudo isso de fato aqui dentro do nosso negócio. Tá? Esse ano a gente participou do CBTD 2023. O CBTD é o maior congresso da América Latina de treinamento e desenvolvimento. E a nossa meta para o evento era fazer algum lançamento, inovar de alguma forma. Então, parte disso envolvia lançar algo inovador dentro do nosso produto, que é uma plataforma de aprendizagem que nós desenvolvemos aqui dentro da Scaffold. A ideia era fazer um lançamento usando tecnologia, usando inovação e levar para o evento. Tá? Esse era o nosso objetivo principal. Como trazer inteligência artificial para a nossa plataforma sem que ela seja de maneira superficial e que, de fato, agregue valor para os nossos clientes. A ideia não era colocar um prompt do ChatGPT e falar agora a gente tem inteligência artificial na plataforma. A gente queria, de fato, alguma coisa que entregasse valor para quem usa a plataforma da Scaffold. Tá? E esse era o nosso objetivo principal. Para isso, a gente definiu alguns combinados. O que a gente faria, então, para pensar nesse lançamento? As pessoas elas deveriam usar a inteligência artificial como uma ferramenta de auxílio. Então, a ideia não era colocar uma ferramenta que fosse substituir o papel de uma pessoa usando, gerenciando a plataforma, mas colocar uma ferramenta que auxiliasse ela na criação e uma questão operacional para que ela tivesse mais tempo para as capacidades humanas dela. Então, uma ferramenta de cocriação. Permitir o uso da inteligência artificial com uma experiência simples, intuitiva e atraente. A gente sabe que nem todo mundo que acaba usando a plataforma ou qualquer software que seja tem necessariamente contato com tecnologia ou está tão acostumado. Então, precisa ter uma usabilidade bacana. A gente quer que isso seja acessível, que as pessoas consigam usar uma ferramenta sem ter que ter um domínio técnico sobre isso. Então, ela tinha que ser intuitiva, ela tinha que ser simples, ela tinha que ser atraente. Demonstrar o poder da inteligência artificial sem gerar medo. Lembra lá de trás, euforia e medo, a gente não queria causar medo, a gente não queria que alguém chegasse lá no stand, olhasse aquilo e falasse, acabou meu papel, não vou mais criar conteúdo aqui, o que eu vou fazer agora? E a pessoa sai e passa e fala com o amigo, nem vai no stand da Scaffold que é fria. Não é isso que a gente queria gerar lá dentro. Oferecer uma experiência divertida e intrigante. A gente queria que as pessoas olhassem aquilo e tivesse o efeito uau.
olhar o que a gente criou e falar assim, pô, bacana isso aqui, legal, isso aqui eu posso usar para o meu negócio. E uma das mais importantes, que é não colocar em risco dados sigilosos e a estratégia de negócio dos nossos clientes. Então, a gente sabe que a gente está lidando com tecnologia surgindo, OpenAI, existe aí uma dúvida de como esses dados estão sendo utilizados, então não valia colocar nada de dados dos clientes dentro da plataforma. Então, tinha que existir um cuidado para que nenhuma questão de segurança fosse afetada quando a gente usasse uma ferramenta ainda em lançamento, ainda surgindo no mercado, de certa forma. Né? E como é que a gente fez isso? Então, a gente fez uma reunião com o nosso time de produto, com outros departamentos, então, de novo, praticando aquela questão da relação interdepartamental. A gente vai chamando as pessoas, vai ouvindo, vai trocando experiência. E a gente acabou chegando num modelo que a ideia era criar um construtor de cursos inteligente. Era o quê? Uma integração com o ChatGPT, onde a gente conseguisse pedir um tema para ele, criar uma estrutura toda dentro da plataforma da Scaffold. Né? Então, ele traria ali uma proposta de estrutura de um curso e, na prática, isso automatizasse processos dentro da plataforma da Scaffold. Então, essa ferramenta ela faz a parte da cocriação, mas ela também automatiza um pouco do esforço operacional de cadastrar módulos, tópicos e aulas dentro da nossa plataforma, né, que seria a nossa estrutura de conteúdo. E, ao mesmo tempo, ela tem que permitir customização. Então, eu não quero pegar simplesmente o resultado que vem de uma inteligência artificial e colocar na plataforma e acabou. Não. Ela tem que permitir que o administrador consiga personalizar aquilo para o aluno dele, para o cliente dele, para o colaborador da empresa dele. Isso tem que ser customizado, tem que ser adaptado. E aí a gente aproveitou que já estava mexendo com inteligência artificial, fez o construtor de cursos, falou, tá, mas e se a gente colocar alguma coisa dentro da aula também? Para gerar conteúdo para as aulas. Não dava tempo de fazer tanta coisa. A gente tinha planos de gerar PDF, gerar vídeo, gerar as imagens. Não dava tempo de fazer tudo para o evento. Então a gente acabou fazendo o quê? Criação de texto para as aulas. Então, já com base no que a gente tem dos cursos e do tema de cada uma das aulas, criar um texto base para aquela aula. Ou então um roteiro para um vídeo para que a pessoa possa gravar. E aí o que era legal disso aqui? O roteiro ele vinha com informações sobre o ambiente, luminosidade, o tom de fala, os diálogos. Então ele vinha trazendo já um pouco de característica. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês de qual foi o resultado prático, então. E aí um vídeo que o nosso marketing fez, muito, muito bem feito, aliás, para divulgar um pouco desse produto que foi criado, só para vocês terem uma ideia de como que foi o lançamento lá no evento. Tá? E o que isso aqui gerou de resultado lá no evento para a gente? Então, aquilo ali foi um pouquinho do que a gente levou no lançamento. Né? Lá no evento, quando a gente levou de fato e fez o lançamento ali no CBTD, o resultado disso foi curiosidade, felicidade, entusiasmo, diversão. Lembra do que a gente falou lá atrás? O lembrar o porquê vale a pena. Naquele dia ali no stand, a gente tinha colocado um computador ali de apoio. Então a ideia tinha vídeo rolando no stand, telão e tudo mais. Falei, vamos colocar um computador aqui, caso alguém se interesse e queira ver na prática como funciona. E aquele computador tinha fila de pessoas querendo usar aquela inteligência artificial e gerar conteúdo. Teve um momento que o Marcola estava demonstrando a plataforma para umas 10 pessoas, assim, parecia quase reservamos o espaço de palestra lá para ele fazer a apresentação. Mas aquilo gerou um entusiasmo muito grande nas pessoas. As pessoas chegavam lá e queriam brincar com a ferramenta. A gente tinha os mais diversos temas. Uma das pessoas que passou no stand, ela queria organizar um curso sobre como organizar uma festa junina. Então, aquilo gerou coisas assim fantásticas. E dava para perceber que as pessoas elas tinham muita vontade de usar uma tecnologia diferente. Por mais que para a gente às vezes pareça simples,
as pessoas tinham muito a vontade de testar aquilo. E o sentimento é que faltava um pouco de oportunidade, ou talvez sobrasse medo para que elas tentassem fazer alguma coisa por conta, mas ter um estímulo prático, ter um piloto criado, ter de fato algo que a pessoa pode ir lá e clicar e digitar e ter alguém junto mostrando para ela que não tem problema se ela digitar alguma coisa errada. O máximo que vai acontecer é vir uma estrutura estranha do curso e está tudo bem. Isso gerou para a gente reação humana. A gente ficou meses trabalhando nisso, desde a concepção da ideia até, de fato, a construção, homologação, time de qualidade, publicação, passando por todos os processos até que aquilo pudesse entrar na plataforma como uma versão beta. E aí, quando a gente chegou lá no evento, deu aquele efeito de, pô, valeu a pena todo esse esforço. Então, é onde a gente, de fato, vê a tecnologia sendo usada e gerando esses resultados que faz com que a gente queira continuar fazendo, né? Agora, a gente falou bastante de criar inteligência artificial, de como usar a inteligência artificial, de como gerar valor com ela, como integrar numa plataforma. Mas em nenhum momento a gente falou sobre criar uma inteligência artificial de fato. A gente falou bastante sobre usar, no caso nosso aqui desse exemplo, o ChatGPT, que é uma ferramenta disponibilizada pela OpenAI, mas não passou na nossa cabeça naquele momento criar uma inteligência artificial. Não era o nosso propósito. E aí a gente falou lá atrás sobre a habilidade de conhecer o negócio da nossa empresa. Nessa nova era, né? Nessas novas habilidades para os gestores. E aqui na Scaffold a gente tem uma cultura de tentar fomentar com que os líderes, eles, independente do departamento, eles participem de fato da estratégia do negócio. E parte disso é entender o que nós somos bons em fazer. Qual que é o nosso propósito? Onde a gente deveria estar investindo o nosso tempo? O propósito nosso, dentro do uso da tecnologia, não estava ligado a criar uma inteligência artificial, mas trazer uma experiência para os nossos clientes usando uma inteligência artificial. E aqui, para que isso aconteça, faz parte a ajuda de outras pessoas, né, dentro desse processo. Em tempo de transformação digital acelerada, tentar navegar sozinho é optar pela ineficiência. É muito difícil, no ritmo de inovação que a gente tem hoje, nós conseguimos seguir essa inovação sem parceria, sem ajuda, sem outras pessoas fazendo coisas junto com a gente. Essa transformação digital acelerada, acho que a gente nunca viu antes essa velocidade, como as coisas têm se tornado. Então, tentar resolver tudo com esforço próprio é quase que um pedido para ficar para trás, né? Então, existem muitas empresas, pessoas que são ótimas em fazer coisas que nós sabemos fazer, mas não é o core da nossa empresa. A gente não precisa necessariamente fazer cada uma delas manualmente, resolver tudo dentro de casa. E aí usar conexões, usar fornecedores, parceiros, criar novas conexões, tudo isso tem como objetivo acelerar o nosso processo de transformação digital. E aí a gente fala um pouco sobre ter bons fornecedores. Então, a gente, dentro da Scaffold aqui, a gente não precisa criar servidor para colocar as nossas aplicações. A gente não precisa criar um player de vídeo para fazer streaming. A gente não precisa criar uma ferramenta de BI para fazer análise de dados. Ou a gente não precisa criar uma inteligência artificial. A gente sempre teve muito forte a ideia de que, para crescer na velocidade que a gente quer, a gente precisaria de bons parceiros. E, claro, sempre bons parceiros alinhados aos nossos propósitos de negócio, à nossa estratégia, né? E a gente tem dezenas de empresas hoje que ajudam a gente com inovação e que permitem que a gente siga cuidando do propósito do nosso negócio. Aqui na sala a gente tem alguns fornecedores que trabalham com a Scaffold já. Eu vou convidar o Wagner para vir aqui falar um pouquinho com a gente, que é da Oracle, e falar um pouquinho na prática. Como que é o papel de fornecedor da Scaffold também, né? Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Wagner Acabani, eu sou o executivo
que cuida da conta da Scaffold aqui na vertical de ICBs. Eu acho muito legal o que a Sara, o que o Gustavo comentou e me fez relembrar alguns pontos que desde o começo. Então, a prática e versus o dia a dia. A primeira reunião que a gente teve com a Scaffold, estava o Gustavo, e a gente colocou o Rafael, e aí o Rafael colocou um ponto que é muito importante, que ele disse que ele não queria um fornecedor, ele queria um parceiro, e um parceiro tecnológico. E foi esse trabalho que nós fizemos, desde a parte da análise do projeto da Scaffold, do in-back do outro fornecedor e do dia a dia nosso, né? Hoje nós conversamos muito mais sobre tecnologia. A gente teve uma reunião há uns meses atrás que você comentou que gostaria muito de entender o que a gente poderia ofertar também. Então, essa troca de informações e de tecnologias e do dia a dia, das dores, das necessidades dos nossos clientes, é o foco que a gente tem. Então, é uma sinergia muito grande que a Oracle, junto com a Scaffold, criou. E cada vez mais a gente está trabalhando para melhorar isso e uma coisa que eu posso garantir para vocês é que, e aí é muito o que a Sara fala, a Scaffold tem um zelo e um olhar muito forte para o cliente dela, né? Para o produto final. Então, e eles cobram isso da gente como fornecedores. Então, isso daí é muito importante e a Oracle está aqui para um dia no chat GPT colocar lá a parceria Oracle Scaffold, falar uma parceria de sucesso. E é isso que a gente está querendo muito. Boa. Valeu, Wagner. Obrigado. E o legal é que o diferencial que fez a gente na época, a gente trabalhava com outras clouds já, mas o que fez a gente ir para a Oracle, de fato, foi a proximidade que o Wagner prometeu para a gente quando ele veio aqui. Ele falou, não, a gente tem um time que vai ficar com vocês o tempo inteiro, vai ter WhatsApp, você vai poder falar com uma pessoa. E ele vendeu isso bem. E funciona. Assim, a gente briga bastante, né, Wagner? Não é só de flores que a gente vive a vida, mas é legal porque a gente tem, de fato, um ponto de contato. Então, muitas vezes, a gente tem uma dúvida sobre tecnologia. O que a gente pode usar de tecnologia para resolver um problema? E a gente tem, de fato, um contato com o pessoal da Oracle, liga para eles e fala, pô, tô pensando em fazer uma coisa aqui na nossa plataforma, o que tem de solução para isso? E a gente consegue, de fato, essa relação de parceria. Então, isso acontece na prática. E isso, para a gente, foi um diferencial. Foi ter um contato humano, foi ter, de fato, uma relação que consiga ajudar a gente a acelerar o nosso processo de transformação digital. E isso, para a gente, é muito importante dentro dos parceiros da Scaffold, dentro dos fornecedores nossos. Essa relação de parceria, essa proximidade, para a gente é essencial no negócio. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem bons fornecedores, que as nossas empresas têm bons fornecedores e bons parceiros, nós também somos fornecedores e somos parceiros de tantas outras empresas. E eu acho que isso é fundamental a gente lembrar, porque a mesma forma como a gente busca fornecedores, nós temos que ser buscados para ser fornecedores também, para ser parceiros. Eu coloquei aqui uma listinha de o que a gente gostaria, né? Como que a gente tenta ser um bom fornecedor. Então, tendo um alto nível de adaptabilidade, entendendo o negócio do cliente, entendendo o resultado que ele busca, os objetivos que ele tem para o negócio, um entendimento profundo do negócio do cliente para a gente conseguir ter assertividade de como a gente impacta de verdade o resultado dele. Então, não é só colocar o produto para ele usar, mas, de fato, impactar o resultado dele. De fato, ele olhar a fatura no final do mês e falar, não, eu estou pagando esse fornecedor, mas ele está impactando o meu resultado, está valendo a pena. Fomentar a inovação contínua. Então, muitas vezes, o nosso papel como fornecedor é também provocar a inovação, é provocar o uso de novas tecnologias, é trazer novidades, é trazer calma, muitas vezes. Sendo transparente na comunicação é fundamental, ter essa comunicação assertiva, essa comunicação transparente com o nosso cliente, tendo comprometimento com o resultado. Então, de novo, não é só colocar o software para rodar, mas é de fato impactar no final o resultado daquele cliente e se permitir ser provocado pelo nosso cliente. Então, os clientes que provocam a gente, que fazem a gente dar o próximo passo, fazem a gente olhar para uma funcionalidade que às vezes não está entregando um resultado ainda bacana, ou usar uma tecnologia que a gente ainda não está usando, é um papel muito importante quando a gente tem uma relação de parceria com o fornecedor, ser provocado, se permitir ser provocado, ouvir de fato
que aquele cliente, o que aquele parceiro está pedindo. E para mostrar uma outra perspectiva, então, vou chamar o Ivaldo aqui na frente, junto com o cliente nosso, Iriel do IEV. Exato, Iriel do IEV. Eu sou o Ivaldo, sou gerente do time de sucesso do cliente aqui da Scaffold. Iriel. Eu sou o Iriel, bom dia, gente. O Iriel é de um cliente nosso, é até legal a construção aqui, obrigado por estar aqui, é muito importante para a gente, temos outros clientes aqui também. Mas o IEV está com quantos anos já? O IEV desde 2015, já completou aí 8 anos, 9 anos. Aí, né? E o IEV está com a gente desde a fundação praticamente da Scaffold. Desde os primeiros meses nós, então é uma relação de parceria já de longa data. Né? Isso é bacana. E queria que você contasse um pouquinho, né, o que o IEV faz e um pouco dessa nossa história aí. Junto a gente vai batendo um papo aqui. Já faz uns 6 anos, mais ou menos, que está com o IEV, né? Tem essa parceria. A gente vende um curso online, então a Scaffold ela funciona como se fosse uma escola, onde a gente coloca nossos conteúdos para vender para os nossos clientes. Hoje a gente atende mais ou menos uma média de 250 clientes, né? São 250 empresas e totalizam uns 4.600 alunos. Então, nosso trabalho é fazer o acompanhamento de indicadores, né? Ver o desempenho desses alunos, e a plataforma ela é bem intuitiva e dinâmica para a gente fazer esse trabalho de administrador desses alunos no IEV hoje. Nessa nossa história juntos aí, né? Eu já vi que por aqui também tem alguns que já foram clientes do IEV ou são clientes do IEV também. Nós fomos clientes do IEV, nós temos por hábito também. Tem vários clientes nossos que a gente se torna clientes deles. Essa relação de parceria não é só de um lado, não é só de uma via. Né? Atualmente a gente está tendo um outro trabalho com um cliente nosso, também nós sendo clientes. Isso é importante para o nosso dia a dia. Né? Quando o Gustavo trouxe aqui a evolução do produto, o IEV é parte presente nessa evolução, né? Todo esse tempo junto. As empresas elas cresceram em conjunto. Né? O Uriel foi um pouco modesto, aqui atualmente estão com 200 e poucas empresas, mas se pegar lá o histórico de empresas que ele já trouxe que o IEV já trouxe para utilizar a plataforma, passa de 1.000 empresas que já utilizaram o nosso produto e ajudaram a gente a crescer. Porque cada empresa é uma particularidade, aí vinham as solicitações, nossas reuniões, os nossos treinamentos, né, para utilizar melhor as novas funcionalidades e até a participação na construção, né, Iriel, das funcionalidades. Né? Hoje a gente já capacitou mais de 10 mil alunos. Então, assim, desde esse tempo todo, então vai passando bastante gente, tem mais empresas, tem os CPFs, né, que a gente chama são clientes avulsos que compram também o curso. E o legal é que a gente vende a plataforma personalizada para eles, então, tipo assim, dá a impressão de que é nosso. E é bem legal isso. Isso agrega valor ao seu produto, né? Tem vários tipos de cliente, nós atuamos desde franquias, indústrias, produtores de conteúdo, e aí produtores de conteúdo têm algumas particularidades. O EV é um dos que explora bem essa funcionalidade que nós temos, que é dar o senso de pertencimento para a empresa que está comprando, né? Com toda a característica ali que alguns de vocês aqui provavelmente já usaram. Você deve estar nervoso mesmo, né? Na hora que o Gustavo falou ali das brigas ali com o Wagner, né? A gente também, né? Claro, né? Não é tudo lindo e maravilhoso, né? Quantas vezes, Valdo, sobe aqui. Eu lembro de uma reunião, né? Acho que essa você não estava presente. Eu e o Rafa fomos, o EV fica aqui na Antônio Alves, né? Um pouquinho para cima da Duque, pertinho. Final de ano, eu e o Rafa fomos lá para uma reunião séria de melhoria, conversamos direto com a equipe diretora e faz parte do nosso dia a dia, ter essas conversas para a gente crescer, para evoluir nosso produto, para evoluir nossa empresa, para evoluir nosso atendimento, para evoluir tudo. Então, isso que a gente queria deixar aqui para vocês, nessa relação de parceria, e de como que a gente está fazendo isso no nosso dia a dia. A gente está procurando um simples fornecedor ou a gente está procurando empresas que vão fazer a gente crescer, que vão nos provocar para que a gente cada vez cresça mais. O Wagner aqui, a gente faz, né, eu entrei na conversa um pouquinho depois já, né? Toda a parte de planejamento eu não participei tanto assim, mas na implantação, né, naquela madrugada, quando a gente fez a virada de chave, foi muito bacana. O contato, as ligações, o processo. Um dia a gente conta essa história para vocês. Foi muito... Estava falando com os meninos da Cote Fácil um pouco antes.
Foi muito bacana todo o processo de migração em parceria com a Oracle ali também, que eu participei. Mais alguma mensagem para o pessoal? Era falar isso mesmo e falar da evolução também, né? Desde quando eu entrei, quando a plataforma era bem diferente, e aí eu venho acompanhando esse desenvolvimento da tecnologia. Eu fiquei até chocado quando vi que tinha o ChatGPT lá no beta. Já utilizei, inclusive, achei fantástico, porque ele dá um norte para a metodologia também, né? Então a gente consegue criar um conteúdo com os tópicos. Tem o filtro humano também, né? Mas é sensacional. E é bom que vocês acompanham a tendência do mercado, então a gente fica sempre assim atualizado com tudo. É muito bom. Valeu. Obrigado, Iriel. E é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Maragu. E é legal que são duas perspectivas, né? Uma empresa como fornecedor da Scaffold e a Scaffold como fornecedor. E a importância entre entender que nós somos fornecedores e temos fornecedores. É importante lembrar disso. Na transformação digital é com parcerias sólidas que aceleramos juntos. Então, essa parceria, essa troca de experiência, ter pessoas de confiança do nosso lado, de fato, tudo isso dá mais ferramentas para que a gente consiga, de fato, acompanhar esse ritmo frenético de transformação digital que a gente está vivendo. E a gente está aqui hoje, num evento como esse, podendo trocar experiência, trocar preocupações, triunfos, mas principalmente fazendo conexões. É uma das formas mais importantes de impulsionar os nossos negócios, de impulsionar os nossos times e de impulsionar os nossos resultados, né? Conexão é fundamental para que isso aconteça. Aqui na Scaffold, nós somos especialistas em educação corporativa. Nós ajudamos empresas a desenvolver pessoas e alcançar resultados reais através do processo de aprendizagem com o uso de uma plataforma e muita tecnologia. Muita tecnologia. E cada vez mais novas oportunidades de inovação são buscadas. E nós somos bons nisso. Mas nós somos bons nisso porque nós temos dezenas de fornecedores que permitem que a gente consiga concentrar os nossos esforços, o tempo do nosso time técnico, o tempo dos nossos departamentos, das pessoas que estão pensando na estratégia do negócio, a se preocuparem de fato com o uso da tecnologia para o processo de aprendizagem. O uso da tecnologia na educação. Então, eu não estou me preocupando em criar uma infraestrutura aqui dentro de casa, porque eu tenho um bom parceiro para ajudar nessa frente comigo. E isso permite com que a gente foque de fato no que entrega valor para o nosso cliente, para aquilo que a gente se propõe a fazer. E como que está na empresa de vocês também? O papel da sua empresa hoje, como que ela tem sido vista pelos clientes de vocês? Como você está sendo visto como um fornecedor estratégico para o negócio do seu cliente? Como você está escolhendo os seus parceiros que vão te ajudar no seu processo de evolução digital? Aqui é uma parte interessante que entender que o nosso papel como fornecedor impacta diretamente o negócio do nosso cliente e a estratégia dele. Então, toda vez que um cliente nos procura, ele está de fato tentando buscar um parceiro que resolva um problema para que ele possa concentrar o tempo dele no que de fato ele se propõe a fazer, no resultado que ele quer entregar para o cliente dele. Vocês estão conseguindo ser vistos dessa forma pelo cliente de vocês? Ou a gente pelo menos está pensando sobre isso? A gente está pensando sobre ser um bom fornecedor da mesma forma que a gente quer ter bons fornecedores? Eu não me apresentei no começo. Meu nome é Gustavo Tomazelli. Eu sou diretor de tecnologia e inovação aqui na Scaffold. Eu estou há 7 anos aqui na Scaffold, buscando sempre formas de ajudar tanto os nossos clientes internos quanto os nossos clientes internos nesse processo de busca de evolução digital com o uso da tecnologia. Eu deixei aqui um QR Code com os meus contatos para quem quiser manter todas essas conexões que a gente está criando aqui hoje. Vai ser um prazer muito grande trocar experiência com vocês e falar um pouquinho sobre os desafios que a gente tem e formas que a gente pode se ajudar nessa maluquice toda de velocidade de transformação digital que a gente está vivendo. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui.